Olá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique em curtir, faça um comentário para que você venha receber vídeos que vai abençoar a sua fé, fortalecer a tua esperança, te trazer um pouco de conhecimento bíblico e principalmente irá abençoar outras pessoas com o seu compartilhar desses vídeos. Nós estamos falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Você pode acompanhar que existe vídeo já com esse tema próximo, que vale a pena você ver, que com certeza irá ampliar o seu entendimento, seu conhecimento sobre esse tema tão importante que é a finalidade do cristão, estarmos preparados para o retorno precioso de Jesus Cristo, encontrarmos com Ele e sermos participantes do seu reino. Eu quero falar a respeito do arrebatamento. A Bíblia fala de um arrebatamento que acontecerá a qualquer momento com o cristão. Existem estudos teológicos que declaram que o arrebatamento é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. São estudos teológicos muito importantes, vale a pena você ler, estudar, acompanhar esses estudos que eles fazem, mas eu já declaro para você que esses são estudos feitos pela mentalidade humana, que não comprova a realidade da cronologia de Deus. Deus é o que tem o controle de todas estas coisas. Os homens muitas vezes fazem um estudo sistemático para facilitar os estudos e até mesmo da sua posição. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus declara para mim e para você que haverá um arrebatamento, mas não fala quando, nem em que momento. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes e atentos, porque aquele dia, aquela hora, como disse o Filho de Deus, nem ele mesmo sabia, mas o Pai que estava nos céus. E como ele falou, para que o Filho do Homem, quando vir, não vos pegue desapercebido. Então, essa é a importância para nós cristãos. Se vai ser pré, mid ou pós-tribulacionista, isso pertence a Deus. Agora, o que pertence a nós é estarmos preparados com fé e fortalecidos na presença de Deus. Mas eu quero ler um texto aqui que pode trazer um grande esclarecimento para nós, que está em Apocalipse capítulo 14, do versículo 14 em diante, diz assim: E olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: Pegue a sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, juntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. A visão, ela começa no capítulo 12, passa para o capítulo 13, capítulo 14, aonde nós vemos que Deus dá vários sinais, várias visões, demonstrando uma cronologia, contando a história. Primeiro, o capítulo 12 conta a história de Israel, da mulher, do filho do homem que é arrebatado ao trono, da guerra de Satanás. Depois, capítulo 13 conta a história das duas bestas, que é o anticristo e o falso profeta que vai se levantar. O capítulo 14 já começa com a visão dos santos ali no monte, juntamente com o Cordeiro de Deus. Depois a voz dos 3 anjos. Depois uma quarta voz que vai declarar, e essa cena onde descreve um filho do homem assentado nas nuvens, fazendo 2 colheitas, sendo uma colheita para a sua presença e a outra colheita para juízo. Então nós podemos aprender aqui que essa primeira colheita é o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque os campos já estão brancos, já estão prontos para a colheita, utilizando a mesma palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo de número 4, quando ele fala: olhai para os campos que já estão prontos, uns semeou, outros vão colher. Então esse é a visão que a gente começa a entender, que um povo aqui vai ser arrebatado, vai ser tirado da terra, e depois haverá um outro grupo de pessoas que vai ser não arrebatado, mas vai ser preparados para o juízo da ira do lagar de Deus Todo-Poderoso, que é a manifestação do juízo de Deus. O arrebatamento está descrito aqui por quê? Porque é uma colheita. O Senhor vai colher os seus frutos, aqueles que têm sido lavados, redimidos no
sangue dele, que tem sido habitado e selado pelo Espírito Santo dele, eles estão crescendo e amadurecendo e produzindo fruto, como o Senhor fala no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que a semente cai na terra e sem o homem saber de que forma, ela cresce, primeiro produz folhas, depois flores e fruto. E quando o fruto amadurece, é chegado o tempo da colheita, é a parábola da semente. Então nós podemos ver aqui que aqui a igreja, ela é esse povo, essa colheita. E quem é a igreja? Não é uma denominação, mas são homens e mulheres que pertencem ao Senhor, unidos e ligados ao Espírito Santo, e que aguardam esse grande dia através de uma vida purificada, santificada e frutífera. E o fruto aqui é o fruto do Espírito que vai produzir glória e honra ao Senhor. Então haverá esta colheita. Esta colheita é o arrebatamento. E depois haverá uma outra forma de colheita exemplificada aqui em forma de visão e sinal, que é da ira do lagar do Deus Todo-Poderoso, que é o juízo do Senhor. Agora vamos dizer aqui, então haverá essa colheita. Nós podemos ver no Evangelho de Mateus, se você quiser ler, capítulo de número 24, versículo de número 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Podemos ver que esses sinais é uma tribulação, como descreve o Apocalipse, sinais, como descreve ali os selos. Então, o que vai acontecer depois dessa tribulação? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então nós podemos ver que lá em Apocalipse sai um anjo do santuário e fala com o Filho do Homem para ele descer a foice e fazer uma colheita. Aqui nós vemos o som de uma trombeta e um anjo também falando, e o Senhor enviando os seus anjos para recolher os seus escolhidos. Esse recolher os seus escolhidos, podemos dizer que é um arrebatamento, que vai ser tirado dessas pessoas da terra, depois de quando? Dessa tribulação. E que tribulação é essa? Será que é a grande tribulação da última semana de Daniel? Ou será uma tribulação anterior? O Senhor, nessa circunstância, não dá nos detalhes aprofundados. Alguns estudiosos falam que essa tribulação é antes da última semana de Daniel. Outros falam que é o início da semana de Daniel, quando chegar no meio e o anticristo quebrar ali o acordo de paz e invadir o templo querendo se adorar como Deus. Por isso que eu falei, nós temos que estar atento ao que a palavra de Deus diz e não muitas vezes a pensamentos, porque existem pensamentos contraditórios. Ou é pré, ou é mid, ou é pós. Não, o que importa é que Jesus vai voltar e que ele vai enviar os seus anjos para recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, e eu quero ser um escolhido. Por isso eu vou permanecer firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque eu sei que o trabalho não vai ser em vão. E como diz lá em Salmos 37, versículo 5, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E vai livrar do quê? Da grande tribulação. Existe sim aquele versículo em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Filadélfia, que diz: como guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Sim, mas a tribulação final, que são das taças que nós vemos no Apocalipse, o povo de Deus não vai estar aqui. E se você acompanhar cronologicamente o texto que eu li sobre esse fato do arrebatamento, você vai ver que o capítulo 15 e 16 fala das taças do juízo final, do esclarecimento sobre o que é a grande Babilônia e o que é a religião babilônica, e depois já demonstra um louvor nos céus e Jesus vindo com os seus santos para manifestar o juízo e a ira do lagar do Todo-Poderoso, como fala Apocalipse capítulo 19. Então há uma coerência sim textual no livro de Apocalipse, mas como eu falei, nós temos que estar atento à voz do Senhor segundo a palavra, não muitas vezes o que um estudo e um pensamento humano faz aqui na terra, porque todas as teologias escatológicas não são inspiradas por Deus, são baseadas na Bíblia, que é inspiradas por Deus, mas como vem de finalidade humana, de estudo humano, é suscetível a erro, como eu também posso errar, todos nós erramos, mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação, e é ela que nós devemos ler, meditar, guardar e estar com a esperança firmada nela. Outro fato aqui que me chama a atenção sobre um arrebatamento está no capítulo de número 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo de número 15.
E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, lembra? Mateus e Apocalipse fala da voz de um anjo. E aqui diz que é um arcanjo. Então esse anjo é um anjo principal. Ar, em grego, significa o primeiro, aquele que tem autoridade, posição de preeminência. Então é um anjo que tem uma autoridade. Esse anjo vai dar uma ordem, como diz Apocalipse e como diz em Mateus. Dada a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Mateus fala sobre a trombeta. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Lá em Apocalipse fala do quê? Fala do Filho do Homem assentado sobre as nuvens. Em Mateus fala do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E aqui diz: seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens. Então a palavra tem uma coerência. A palavra, ela tem uma linha de revelação que não entra em confusão. Um foi escrito por João, o outro foi escrito por Paulo, o outro foi escrito por Mateus, em anos, épocas e lugares diferentes. Mas como é o mesmo Espírito que estava inspirando, então nós podemos ver a realidade. Então diz aqui: encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Então, o arrebatamento é um evento na qual o Senhor não nos deu sinais. Nós temos sinais da segunda vida de Jesus Cristo, porque vai ter um anticristo que se manifestou, vai ter um sinal da besta, vai ter um governo mundial, vai ter uma economia mundial, uma única religião mundial, o povo de Israel vai estar sendo perseguido por esse anticristo, vai ter 2 testemunhas que vão pregar em Jerusalém, vão ser mortas, depois vão ressuscitar, vai ter uma grande cidade, um grande comércio mundial, como diz Apocalipse 17, 18, conhecido como uma grande Babilônia. Então, aí são sinais que demonstram a segunda vinda visível de Jesus Cristo, quando ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e vai estabelecer o reino dele, o juízo dele, e nós entraremos nesse reino glorioso, na qual ele será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores aqui nessa terra, sobre o trono de Davi. Mas sobre o arrebatamento nós não temos sinais. Nós temos sim falando de sinais sobre o céu, tribulações, mas isso a igreja sempre passa, sempre enfrenta, e nos últimos dias na qual nós estamos vendo, tem aumentado muito mais o descarácter do evangelho, o evangelho virando uma apostasia. Muitos não estão lendo mais a Bíblia, mas seguem pensamentos de coach, pensamento de marketing, pensamento de psicologia, para pregar um evangelho contaminado. Outros estão baseados mais nas riquezas e nos valores desse mundo, que não querem que Jesus volte, porque eles querem ficar ricos, virar empresários, e não querem mais pagar o preço do evangelho, que é a santificação, que é a humildade, que é o sofrimento. Então esses são sinais que demonstram que nós estamos perto de um grande acontecimento. E para mim, e segundo o que eu medito na palavra, e a palavra revela, esse grande acontecimento é o Senhor arrebatar a sua igreja para que o juízo comece a se manifestar, para que o anticristo se manifeste, como nós já falamos num vídeo, você pode ler na palavra de Deus, e aí o Senhor purifica essa terra para que Jesus possa voltar e estabelecer o reino dele. Por isso, o que eu falo para você nesse vídeo é: esteja atento, se firme no evangelho, santifique a sua vida, seja cheio do Espírito Santo, declare esta fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, e anuncie que ele está voltando, para que todos sejamos participantes desse grande evento, para que possamos ser arrebatados pelo Senhor e encontrar com ele nas alturas e estarmos para sempre com ele. Porque quem ficar aqui nesta terra aqui, a situação não vai ser agradável. Leia Apocalipse do capítulo 15 em diante e tire as suas conclusões. Ou se você quiser ler mais, leia Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 20, que você vai ver a circunstância do juízo de Deus sobre essa terra. Mas você não é chamado para participar do juízo, você é chamado para participar da graça de Deus, selado pelo Espírito Santo, e viver a plenitude do evangelho. Como? Arrependa do seu pecado, porque o reino de Deus está próximo. Confesse o nome de Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E se prepare, o Senhor está voltando, e a qualquer momento ouviremos o som da trombeta, seremos arrebatados desse mundo para encontrar com nosso Senhor e vivermos para sempre na presença dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.